Olá, meu nome é Fábio Lodi. Hoje eu estou gravando um vídeo aqui para falar um pouquinho sobre os desoxidantes utilizados na fabricação do aço, tá? Pela disciplina de Termodinâmica Metalúrgica 2 do Instituto Federal de Caxias do Sul, tá? Falando um pouquinho então da fabricação do aço propriamente dita. Então, a desoxidação ela faz parte, integra o processo de refino secundário. O refino secundário é feito após a obtenção do ferro bruto. Então esse ferro bruto ele é obtido, né, no alto forno ou no forno elétrico a arco, enfim, a partir de minérios, propriamente só minérios, né, minérios brutos, ou a partir de mistura de minério e sucata para a obtenção desse ferro primário, desse ferro bruto. Esse ferro bruto, ele é rico em diversas impurezas, entre elas aí tem o fósforo, tem o enxofre, tem o próprio oxigênio, que nessa etapa pode ser considerado uma impureza, não porque ele não deveria estar ali, como a gente saiu de óxido, ou o oxigênio estar no sistema é uma coisa quase que inevitável nessa etapa, né? Mas por produto final, ele vai ter que ser segregado. Ele vai ter que ser retirado pelo menos uma boa parte dele, em alguns casos todo. Tá? Esse refino secundário, então, após ter passado pelo forno elétrico a arco ou pelo alto forno, quando esse primeiro ferro é despejado na panela e vai ser transportado para a próxima etapa, que pode ser o lingotamento contínuo, pode ser um vazamento direto num molde ou coisa assim, na própria panela são feitos alguns processos de refino secundário, onde a gente vai chegar no aço propriamente dito, onde a gente vai atingir a concentração e a especificação da composição química para o aço de interesse, para o aço que tem que ser fabricado. Nesse processo de refino secundário que é feito na própria panela, pode ser feita, além da desoxidação, a dessulfuração e a desgasificação. Esses processos, além desses processos, pode também ser feito ajuste de composição, então pode se adicionar ferro-ligas ou coisa assim, para ajustar a composição química desse aço que está sendo fabricado. Pode também ser feito controle de temperatura do banho ainda na própria panela e também o controle da escória. O que ainda vai fazer parte do banho e se algum componente precisa ser adicionado para que suba para a escória alguma impureza que não é desejada no produto final. Tá? Isso tudo na própria panela antes de passar para a etapa de lingotamento contínuo ou de vazamento no molde. A principal função do agente desoxidante, o processo de desoxidação, se baseia em adicionar elementos no banho que vão agir como desoxidantes. E o processo de desoxidação, agora sim, a principal função dele é capturar oxigênio do banho líquido desse sistema que nós estamos fabricando de aço. Esse banho líquido detém mais oxigênio do que a fase sólida do metal, do ferro, do aço, vai conseguir comportar. E esse oxigênio em excesso, se ele não for devidamente retirado, no momento em que ele começa a se solidificar, ele começa a segregar esse oxigênio para fora do sistema, para a parte líquida. Então, a parte sólida já não comporta esse oxigênio. Então, nas extremidades, nós podemos ter uma série de problemas por excesso de oxigênio. Dentre eles, aí, a gente pode ter delaminações, a gente pode ter excesso de casca, a gente pode ter bolhas, pode ter falhas, bolhas de ar, bolhas de óxido, enfim, falhas bem complicadas, trincas de processo. Então são coisas que acontecem frequentemente quando o oxigênio não é devidamente retirado do produto final. Esses elementos desoxidantes que são adicionados no banho, eles têm uma afinidade maior com o oxigênio do que o óxido que já está presente no sistema e são mais estáveis, além de ser mais solúveis também quando eles conseguem capturar esse oxigênio e se transformar num óxido. Os elementos que são mais utilizados para fazer essa desoxidação são o silício e o manganês. E também pode ser utilizado o alumínio. Podem ser utilizados sozinhos ou podem ser utilizados em conjunto, mais de um desses elementos, para fazer essa desoxidação. Sendo que a literatura aponta que a utilização de mais de um deles simultaneamente aumenta a eficiência, o poder desoxidante desses elementos que recém foram adicionados. Tá? Como eles têm mais afinidade com o oxigênio, eles capturam com mais facilidade esse oxigênio do banho. E como eles são mais solúveis, eles podem integrar o banho com determinada segurança, vamos dizer assim.
Também por serem mais estáveis, caso não seja do interesse do metalurgista que está fabricando esse aço manter esse óxido no sistema, então por ele ser mais estável, a gente consegue com a adição de um ou outro elemento também fazer com que ele se precipite e vá para a escória, né? Então esses processos todos são feitos na hora que a gente compõe o aço. Se é de interesse que a escória fique com essa inclusão, né, para depois ser segregada, então ser retirado do sistema, ou se essa inclusão pode contemplar, pode estar dentro do banho, se essa inclusão pode fazer parte do banho. Isso tudo é feito pelo metalurgista na hora em que compõe a receita ali do aço, tá? Mas basicamente o conceito é esse: se adicionam elementos com mais afinidade com o oxigênio, sendo que esses elementos vão formar um novo óxido mais estável e mais solúvel. Então, mais solúvel ele pode ficar no banho, não vai ter uma grande influência para determinadas receitas, e mais estável vai favorecer com que ele seja retirado do sistema líquido ali e não faça parte do nosso produto final, tá? Para a escolha, geralmente o pessoal leva em conta a questão de custo, mas principalmente o poder desoxidante, rendimento dessa adição de matérias que está sendo feita ali, né? Além, claro, de levar em consideração também que tipo de inclusões vão ser geradas, que novos óxidos nós vamos ter nesse sistema quando adicionados esses elementos de desoxidação que a gente comentou, né? Nas literaturas que eu consultei, inclusive um estudo era sobre a adição de carbureto de cálcio para facilitar o transporte desses novos óxidos gerados por conta da adição dos elementos desoxidantes, né? Esse carbureto de cálcio, pelos estudos, estava sinalizando que era possível ter uma qualidade maior do material, porque ele diminuía o consumo da ferro-liga, querendo ou não, no momento em que tu adiciona novos elementos, tu vai ter reações diferentes com materiais diferentes. A gente está centralizando o vídeo no oxigênio, porque o foco é a desoxidação, né? A questão da retirada do oxigênio, mas muitas vezes podem ocorrer reações com as próprias ferroligas, né? Então, dependendo do uso do desoxidante, a quantidade e tudo mais, a gente pode ter uma diminuição do rendimento da ferroliga, e ferroliga é muito caro. Então, esse estudo estava utilizando o carbureto de cálcio para não só melhorar a limpeza do banho em si, mas também diminuir o consumo de ferroligas e também aumentar o rendimento dos elementos desoxidantes. Porque muitas vezes o desoxidante, como eu falei, pode reagir com uma ferroliga em algum momento, você vai perder um pouquinho da ferroliga e um pouquinho do desoxidante. E é aquele desoxidante que deveria estar roubando o oxigênio do nosso sistema, está lá brincando com a ferroliga e perdeu um pouco da função de desoxidação. Então você tem perda de rendimento dos dois elementos, tanto da ferroliga quanto do desoxidante que foi adicionado. E o carbureto de cálcio, nesse estudo, estava fazendo às vezes de conversar com eles e fazer com que cada um faça a sua parte devidamente no lugar, vamos dizer assim, né? Então, basicamente se trata disso, de tornar o banho mais limpo, mais puro, retirar o oxigênio necessário para a gente obter um produto final de acordo com as especificações de fabricação do aço em questão, tá? Basicamente é isso. Acredito que de forma bem simples e bem direta, desoxidação é isso. É retirar o oxigênio do banho e fazer com que o aço chegue num teor de oxigênio que seja aceitável para aquele produto em questão. Lembrando que são diferentes teores para diferentes tipos de aço, né? Mas é isso aí. De qualquer jeito, eu agradeço. A gente, muita gente. Bom, eu tô sozinho, mas a gente agradece. Até mais.